só para repetir. Levítico 19, versículo 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Como no primeiro fórum, nós falamos um pouco sobre intimidade, da visão da igreja, de um modo geral, da visão que as pessoas do mundo também têm dos cristãos como intimidade, e isso nós vamos tentar fazer hoje da mesma forma. A igreja, quando fala em santidade, ela diverge muito em opiniões. No texto que nós lemos, Deus manda Moisés chegar para a comunidade israelita, para a nação, e diz: olha, diga ao povo que eles têm que ser santos como eu sou santo. Nós aprendemos e sabemos que o significado de santidade é separação ou consagração. E aí nós aprendemos que santidade é ser separado. Só que com o tempo a igreja entendeu essa separação de uma forma diferente. Hoje, para eu demonstrar que eu sou santo, eu tenho que ser separado. Interessante observar que antigamente, no Antigo Testamento, a santidade estava relacionada aos ritos. Era uma coisa exterior. Tudo que se referia à santidade era relacionado a ritos, como objetos de consagração, como sacrifícios, coisa do tipo. Já no Novo Testamento, quando se refere à santidade, já se fala do interior. É uma mudança, uma separação através do Espírito Santo de Deus. Só que nós vemos na igreja evangélica uma santidade que ainda está no exterior e não no interior. Quando você fala de santidade na igreja, aí logo se diz o seguinte: ser santo é ser separado. Todos pensam dessa forma, ou acredito que quase todos. E quando falamos de separação, aí nós não conseguimos definir de quem eu tenho que me separar. Aí alguns falam assim: pastores têm que ser separados do mundo. Óbvio. O mundo, entre tantas definições, e aqui eu quero nesse momento falar, você deve observar o mundo como cultura. O mundo é uma cultura. E quando a palavra separação tem que ser empregada na minha vida, na tua vida, e a separação desse mundo é a separação da cultura mundana. Não é pregação não, é para ficar bem à vontade, mas só para não perder, não fazer o mundo é cultura. Mundo é cultura. Não fala para alguém, pelo amor de Deus, fala para alguém. Mundo é cultura. Pelo amor de Deus. Mundo é cultura. É uma das coisas que a gente para de observar. Presta atenção, aí o cara aceita Jesus Cristo, vem para a igreja e alguém diz a ele agora: olha, você tem que buscar a santificação. E para buscar a santificação você tem que se separar do mundo. Aí nessa luta de se separar do mundo, começa o problema. Porque muitos não conseguem definir o que é mundo, o que é cultura mundana, e para se sentir santo ele começa a se excluir de tudo e de todos. E eu falei algumas vezes aqui, e eu falava: o evangelho nada mais é do que uma cultura contra a cultura que é o mundo. Santidade é a separação desse mundo, mas através de uma transformação do Espírito Santo de Deus. Não adianta e não é válido eu mudar o meu exterior se essa santificação ela não surge de dentro para fora. E nós temos vivido uma santidade na igreja evangélica que ela só acontece do lado de fora. E quando essa santidade só acontece do lado de fora, para que ela fique evidente e marcada ou perceptível a todos que estão olhando, ela só acontece em algumas coisas. Desculpe se eu parecer um pouco radical, mas a principal dela é a roupa. Quando se fala de santidade na igreja, e não sei se o Thiago falou, mas o sentido do fora é ser bem aberto, talvez eu não quero que você se choque e quero que você tenha a liberdade de pensar e também de falar daqui a pouco. Mas se restringe santidade sua roupa. Aí se restringe santidade a separação da roupa, a separação de alguns prazeres que o mundo oferece, tipo música, lazer, futebol, praia, cinema, amigos. E para eu ser santo eu me separo de tudo isso. É isso que a gente aprende.
Isso, desculpe, eu penso, não é o correto em santificação. Porque isso é exterior. Isso é de fora. Eu vou parar de falar com o André porque eu quero me tornar santo. Mas não é o fato de eu parar de falar com o André que vai me tornar santo. A Bíblia diz que a santificação, ela só vem através da palavra de Deus. João 17:17. Santificar na verdade, a verdade é a palavra de Deus. Se essa palavra ela não faz nada aqui dentro, não adianta eu parar de vestir uma bermuda, não adianta eu parar de usar um brinco. Isso vai de ministério, infelizmente. E não adianta de muitas coisas que nós estamos vistos como santidade. A santidade ela tem que acontecer aqui dentro. Santidade que serve no exterior são rituais. E rituais não geram nada. Rituais só levam a religião que se torna mecânico e que não produz algo verdadeiro na essência. Quando nós falamos de intimidade, nós nos preocupamos em falar que você tem que ter algo dentro de você que tem que ser verdadeiro com Deus. Isso não precisa simplesmente ser mostrado lá de fora, mano. E o que nós temos visto na igreja evangélica hoje, que os mais santos, eles se destacam pela sua santidade. Rubem Alves uma vez falou o seguinte, que nós somos seres espirituais tentando nos tornar humanos. Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem é isso aqui. Alguns são bonitos, outros não. A imagem é essa. A semelhança que nós temos com Deus se referia à moral. Deus é santo, e a Bíblia diz que Ele é santo, e quer que o seu povo seja santo, é na sua moral e no seu caráter. Deus no seu caráter é perfeito, nele não existe falha, nem variação alguma. E quando Ele criou o homem, a sua semelhança era da mesma forma. O primeiro homem, Adão, era semelhante a Deus nisso, na moral ele era perfeito. E quando entra o pecado em Adão e por Adão, consequentemente, na raça humana, se perdeu a semelhança de Deus. E a santidade, agora, é o estágio final que nós devemos buscar através da santificação. Santidade é o estágio final, é o estado final. Santificação é um processo que nos leva à santidade. Eu e você temos que lutar para chegar à santidade. Resgatar a moral que tínhamos de Deus que se perdeu lá no Éden, que até hoje nos afeta. Aí nós lutamos hoje para ser santo, não na nossa moral, não no nosso caráter, não na nossa índole. Nós queremos ser santo, haja vista aos olhos daqueles que nos vê. E para ser santo aos olhos que nos vê, nós temos que nos caracterizar de uma forma que nos identifique como santo. E aí começa o problema, onde se mistura o uso e o costume com santidade. Aí você vê, na igreja evangélica de hoje, como é que você identifica a pessoa mais santa da igreja? Geralmente ele está sentado no canto. Isso não é dinheiro para quem está no canto não, pelo amor de Deus. Geralmente ele está sentado no canto, ele passa quase o culto inteiro fechado, e ele diz o tempo todo glória a Deus, diz aleluia. Ele quase que não fala com os outros. Se o culto estiver gelado, só ele sente Deus. A roupa dele, se é homem, usa 2 camisas, uma por baixo, outra por fora. Se a irmã, ela está com um saião e de coque, e ela não se mistura com os demais. Por quê? Porque ele é santo. E ele precisa ser dessa forma para que todos vejam dessa santidade. É aquele tipo de cara, nem permite que você tem bem, né? É aquele tipo de cara, isso quando eu falo cara, estou generalizando, que quando ele fala com você, ele tem necessidade de ostentar a santidade dele. Ele diz o seguinte, irmão, hoje eu estou aqui pela graça, estou jejuando hoje, já tem 3 dias que eu estou jejuando, me santificando para você. Sabe como está o mundo, né? Eu preciso me santificar de Deus. Ele não se mistura, ele não vê nada. Você chama ele para falar qualquer coisa que for fora espiritual, ele não participa. Porque ele não participa, ele é santo. Já a santidade, pelo que eu percebo na Bíblia e entendo, não é dessa forma, mano. A santidade que o Espírito Santo de Deus gera em minha vida, na sua vida, ela gera em nós uma humanidade que nós não temos. Porque o
Mas nesse... Com medo de ser santo. Não, inferno, Mas, de verdade, quer ver um santo? É um humano. A Madre Teresa de Calcutá, uma vez, falando com algumas pessoas, ela disse o seguinte: você não daria banho no leproso nem por $1 milhão. Porque para dar banho no leproso você tem que ter amor. E a santidade gera isso. A santidade gera uma doação, uma aceitação que não precisa de nada em troca ou de resposta favorável. Só que a santidade que nós vimos na igreja, ela depende de uma resposta de alguém. Porque o santo da igreja, ele quer estar em destaque dentro da igreja. Ele quer ser visto pelo pastor, se ele não é pastor ou pastora. Ele quer ser visto pela gente que está de volta. Ele quer ser o destaque e o centro da atenção. E se você observar o exemplo de santidade que nós temos, que é o tal de Jesus Cristo, para quem não conhece, era um dos caras mais humanos que já existiu na face da terra. O santo não sente dor. Quando eu falar o santo, imagine aspas. O santo não tem dificuldade, o santo não sente necessidade, não sente fraqueza e nunca fica doente. Eu não sei se vocês conhecem. Mas tem irmão porque ele é santo. Você fala assim, tá, não, graças a Deus, eu não aceito doença sobre minha vida. Eu não tenho doença. Deus não permite. Como se você, cada vez miserável pecador, só ele fica doente. Mas o santo não fica. O santo não passa por quando ele passa por luta, ele está tranquilo, de boa. Mentira! Jesus, em exemplo de santidade, chega no Getsemane, chorando, diz para ele o seguinte: olha, se der, me bota fora que o bicho está bem no meu lado, eu estou com medo. Quando Jesus diz assim, Pai, se possível for de minha parte no caso, ele está dizendo, Havaianês, tipo popular, mentira dessa, eu estou com medo. E Jesus deixou de ser santo nisso. Mas o santo hoje nunca diria isso ao Senhor. O santo de hoje nunca aceitaria ou admitiria que ele tem fraqueza e tem limitações. Porque ser santo é ser sobrenatural, é ser maior que os outros. Jesus, na cruz, exclama ao Senhor e diz, por que me deixou na mão? Mas eu, para ser santo, muitas vezes não tenho coragem de dizer a Deus o que eu penso no meu coração. Como se o Senhor não sondasse e não soubesse o que eu estou pensando e o que eu estou achando. A santidade, amado, está sendo vivida de uma forma errada. Desculpa repetir isso, porque a santidade só está no exterior. Você conhece algum irmão que ele é santo pra caramba, agora falando pra caramba de novo, está aqui na forma que ele veste, mas que como ser humano ele não vale nada? Desculpa, você conhece pelo menos um? Você conhece alguém que é assim? Um? Você dizer que não, faça Você conhece um assim? Você conhece um assim? Mas aquele santo, não é essa santidade. A santidade que precisa ser gerada em nós está aqui dentro, tem que começar aqui. Vivemos o Evangelho hoje, onde você é julgado pela forma que você fala. Estava conversando com o Marcos mais cedo, o pastor Ricardo Bondi falou, tem algum tempo atrás, ele escreveu uma crônica, ele disse, o título era o seguinte: Deus me livre do Brasil ser um país evangélico. Deus me livre do Brasil ser um país evangélico. Quando a gente vê isso, meu Deus, não pode falar no Brasil, Deus me livre. Os crentes não se unem em nada. Crentes não se unem em nada. São Gonçalo, do Rio de Janeiro, é a cidade, segundo pesquisa, que tem o maior número de cristãos por habitante. É uma cidade também, uma das cidades mais violentas do Rio de Janeiro. Hoje vivemos o Evangelho, que a santidade ela não influencia em nada. Tem falado aqui, tem um sido chato, até demais nisso. Os evangélicos hoje não influenciam ninguém de forma positiva. Você conhece crente e alguns nos trazem a vergonha de dizer que somos crentes fazendo parte